Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Uberlândia, produzido por mim, Danilo, por mim, Cíntia, e por mim, Morgana. E hoje falaremos sobre o melhoramento de alógamos. Lembrando que plantas alógamas são aquelas que realizam reprodução cruzada numa taxa acima de 95% e possuem locos em heterozigose. Alguns exemplos que temos são a beterraba, a cenoura, o girassol e o milho. Existem mecanismos que determinam e que favorecem a alogamia. Dentre os que determinam, temos a autoincompatibilidade, que é a não formação de sementes viáveis a partir de autofecundação, e macho-esterilidade, que é a esterilidade da planta ao seu próprio pólen. Em relação aos mecanismos que favorecem a alogamia, temos a monoicia, que é a localização dos órgãos reprodutivos em diferentes plantas, ou seja, uma planta é predominantemente feminina e outra planta é predominantemente masculina, como por exemplo o mamoeiro. Dioicia, que é a localização dos órgãos reprodutivos na mesma planta, porém distantes um do outro, como por exemplo no caso do milho. Protandria, que é quando o pólen está viável, porém o órgão reprodutor feminino ainda não está receptivo. E protogenia, que é quando o órgão reprodutor feminino está receptivo, porém o pólen não está viável. E barreiras mecânicas, que é a proteção do estigma através de modificações florais. Assim, apenas o contato com o inseto proporcionará tal fecundação. A população é formada por uma mistura de genótipos heterozigóticos, para a maioria dos locos, ou seja, indivíduos com constituições diferentes entre si. A imagem a seguir representa uma população de cebola, caracterizada pelo conjunto de indivíduos da mesma espécie, no mesmo local, com continuidade no tempo e acasalamento ao acaso. A troca de material genético ocorre por ocasião da reprodução, sendo que uma planta não representa uma população. A população partilha de um mesmo conjunto gênico, através das gerações. Levando em consideração a produção de sementes em cebola, o parental 1 recebe a visita da abelha, que carrega seu pólen até o parental 2, auxiliando assim na fecundação cruzada. No melhoramento de plantas alógamas, é dada maior importância ao conjunto gênico da população. Para a coleta de germoplasma, é necessário o controle gamético feminino para que se tenha um mesmo número de sementes. Caso a frequência do alelo de interesse seja baixa, é necessário a coleta de mais indivíduos para aumentar a probabilidade de obtê-lo. A carga genética das plantas alógamas possui em sua constituição genes deletérios, ou características indesejáveis, que as plantas heterozigotas não expressam. Ao ocorrer o cruzamento de indivíduos aparentados, ocorre então a exposição dessa carga, o que chamamos de depressão endogâmica. A depressão endogâmica e a heterose são os fenômenos mais importantes que ocorrem em populações alógamas. No campo, plantas com depressão endogâmica, ou seja, que sofreram autofecundação, possuem um baixo rendimento, como mostrado na figura abaixo. A partir das autofecundações, a produção em quilogramas por hectare foi diminuindo. Em contrapartida, ao estabelecer a fecundação entre indivíduos não aparentados, a progenie, indivíduo heterozigoto, expressou melhor desempenho devido ao vigor híbrido. A estrutura genética das plantas alógamas é avaliada através das frequências genética e gênica. A frequência gênica é a frequência dos alelos. Para o alelo A, a frequência é dada pela soma do número de indivíduos dominantes mais meio dos heterozigotos. Para o alelo Azinho, a frequência é dada pela soma dos números de indivíduos recessivos mais meio dos heterozigotos. A partir dos valores obtidos para determinar a frequência genética, frequência de Azão será P e frequência de Azinho será Q, onde P mais Q deve ser igual a 1. Calculando P ao quadrado, temos a frequência de homozigotos dominantes. Calculando P vezes Q, temos a frequência de heterozigotos. E calculando Q ao quadrado, temos a frequência de homozigotos recessivos. Entre os fatores que influenciam as frequências gênica e genotípica, estes são divididos em sistemáticos e dispersivos.
Os fatores sistemáticos são mutação, migração e seleção. Os fatores dispersivos são deriva genética ou oscilação genética, que ocorre devido à perda de alelo, por erro de amostragem ou desastre na área. Para que a população esteja em equilíbrio, deseja-se evitar esses fatores. E como evitá-los? Não selecionando, realizando uma boa amostragem e isolando o material de possíveis contaminações, como a chegada de pólen de outras regiões. Na ausência dos fatores que alteram as frequências e com o acasalamento ao acaso, teremos as frequências gênicas constantes e frequências genotípicas igual a P mais Q ao quadrado. Dessa forma, a estrutura das populações permanecem inalteradas através das gerações. E como saber se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Através do teste de Q², que é a somatória das médias observadas menos as esperadas ao quadrado dividido pela média esperada. Em suma, é necessário estabelecer as hipóteses, calcular frequências genotípicas, estimar frequências gênicas, estimar frequências genotípicas esperadas no equilíbrio, estimar o número de indivíduos esperados no equilíbrio, aplicar o Q², comparar o Q² tabelado com o Q² calculado, e se o valor calculado for maior que o valor tabelado, está em equilíbrio. Obrigado, bons estudos a todos.